Olá, eu me chamo Gabriel Konopaski, eu fui bolsista na modalidade PIBIC, que era Araucária Unioeste, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Separação de compostos antioxidantes extraídos da erva mate, utilizando a adsorção com resinas macroporosas. A erva mate é originária da Mata Atlântica e estudos revelam que na planta estão contidos vários compostos bioativos e minerais, possuindo também um ótimo efeito antioxidante. Os antioxidantes, por sua vez, são compostos que funcionam como bloqueadores dos processos oxirredutivos, desencadeados pelos radicais livres, impedindo os danos gerados por eles, sendo largamente empregados em alimentos, medicamentos, cosméticos, na indústria farmacêutica, entre outros segmentos industriais. As resinas macroporosas, então, elas são polímeros duráveis, polares, apolares ou levemente hidrofílicos, com alta capacidade de absorção por moléculas orgânicas. Seu uso recentemente tem recebido uma atenção significativa na separação e purificação de compostos bioativos, tais quais os antioxidantes, de vários produtos naturais, devido à alta eficiência, à estabilidade, alta seletividade, à absorção e à fácil reciclagem. Os objetivos, então, desse trabalho são extrair os compostos antioxidantes naturais da erva mate, empregando ultrassom e etanol, e posteriormente buscar a separação desses compostos por meio de adsorção em meios macroporosos. Para isso, pretende-se determinar a cinética de adsorção e determinar suas isotermas. Outro objetivo desse trabalho é avaliar as melhores condições de separação de compostos fenólicos a partir da erva mate, utilizando a resina macroporosa Amberlite XAD7HP e a adsorção como técnica de separação verde, com vistas para a obtenção de um extrato purificado para futura aplicação na indústria, incluindo seu uso na estabilização oxidativa do biodiesel. Então, como foi citado anteriormente, primeiramente, a extração dos compostos, dos extratos antioxidantes foram feitas a partir da extração assistida por ultrassom, onde ela foi realizada seguindo o procedimento descrito por Dias e tal, usando um ultrassom do tipo sonda, que foi imerso aproximadamente 10 milímetros na solução. Nessa solução, aproximadamente 5 gramas das folhas secas são colocadas em contato com 45 ml de solvente e a mistura é exposta a ondas sonoras de alta potência, emitidas pelo ultrassom por um período de 15 minutos. Após a extração, os extratos são filtrados em papel filtro, utilizando filtro a vácuo, e em seguida esses extratos são colocados para secagem e em seguida armazenados em um local apropriado. Os testes de adsorção e distorção estática foram feitos inicialmente para determinar as condições iniciais, as melhores condições para continuar os próximos ensaios, e neles a resina Amberlite XAD7HP foi pré-tratada. Nesse pré-tratamento ela é lavada inicialmente com água e em seguida lavada também com NaOH 5% e em seguida com HCl também a 5%, e depois lavada novamente com água destilada até que seu pH seja novamente neutralizado. Então, 25 ml dos extratos de folha são adicionados a um Erlenmeyer médio de 125 ml e o processo de adsorção de cada resina é testado em diferentes pHs. Em seguida, são levados a um agitador a 100 RPM por 48 horas a 30 graus. E para o teste de distorção estática, as resinas são filtradas, as resinas após a distorção são filtradas, lavadas com água destilada e adicionadas a 50 ml de etanol, 95%. O pH então é ajustado a 3 e os frascos são mantidos em shaker a 100 RPM por 24 horas a 50 graus. As adsorções e as razões de capacidade de distorção e adsorção são determinadas segundo Rodrigues em 2018. Os testes de cinética de distorção então foram feitos com as resinas pré-tratadas 1 grama e 25 ml de extratos de folhas, que são adicionados a um Erlenmeyer de 125 ml. O pH é ajustado conforme descrito anteriormente e os frascos são levados a um agitador a 100 RPM a 30 graus por 48 horas. E durante essas 48 horas, uma líquida de 200 microlitros é retirada a cada 30 minutos nas primeiras 6 horas, a cada 60 minutos entre as horas 6 e 12 e depois nos pontos de 24 e 48 horas, para medir os teores de fenólicos totais. 2 modelos cinéticos são propostos, modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem são aplicados para ajustar os processos de adsorção. Ali são descritos os modelos de pseudo-primeira e segunda ordem. Os testes de isotermo de adsorção, então, são feitos com 1 grama de resina pré-tratada, adicionado a 25 ml de extratos de folhas de diferentes concentrações de fenólicos, previamente medidas, de 10, 40, 60, 80 e 100 microgramas equivalente a ácido gálico por ml. E são adicionados a um Erlenmeyer de 125 ml em pH neutro,
e a dispersão a temperatura de 30 graus em um shaker a 100 RPM. Fenólicos totais das soluções serão quantificados após 48 horas dessa dispersão e as isotermas de equilíbrio de dispersão para fenólicos são calculadas utilizando as equações de Langmuir, Freundlich e Emery. Então, os nossos resultados, os resultados previamente da extração, foram da extração de erva mate. A umidade obtida do material foi de 5,24%, o diâmetro médio da partícula foi de 0,01 milímetro, que foram obtidos através de classificação granométrica. Esse material foi utilizado na extração assistida por ultrassom para obtenção de extratos a serem empregados nos ensaios subsequentes. O rendimento médio da extração foi de 7,7%. Os extratos obtidos, então, foram diluídos em álcool 95% na concentração de 1 mg por ml e ajustados a 4 diferentes pHs para a realização dos testes de dispersão e dispersão estática. Na figura 1, a gente pode observar que o pH pouco afetou as capacidades de dispersão dos ensaios realizados e ainda que apresentam valores ligeiramente maiores no pH neutro de pH 7, onde a nossa razão de dispersão foi de 6.914 microgramas equivalente de ácido gárico por grama, e a razão de adsorção foi de 88,73% nesse ponto. Então, esse ponto com pH 7 foi utilizado para os ensaios seguintes, tal qual o ensaio de cinética, e que foram conduzidos a pH neutro, com temperaturas variando entre 30, 40 e 50 graus, e as capacidades de adsorção em função do tempo, juntamente com os modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem, estão sendo mostrados na figura 2 e 3. É possível notar claramente que na temperatura de 30 graus a estabilização da capacidade de adsorção ocorre de maneira mais rápida, antes da segunda hora de experimento, e que essa se estabiliza com uma maior capacidade adsortiva. Isso corrobora com o processo de adsorção ser um processo ligeiramente exotérmico, como descrito por Rodrigues em 2018. Os parâmetros das regressões estão dispostos nas tabelas 1 e 2 e que, como pode ser observado, ambos ajustes representam de forma muito semelhante os dados obtidos. Segundo Rodrigues e Chabonet, relatam que, em geral, a cinética de pseudo-segunda ordem fornece um ajuste muito bom dos dados de adsorção ao longo de toda a curva de adsorção. Semelhantes resultados foram observados em estudos anteriores, utilizando resinas macroporosas sobre a composição de fenólicos. Por conseguinte, então, os ensaios para a determinação dos isotermos de adsorção foram realizados na temperatura de 30 graus, que foi a temperatura ótima encontrada anteriormente, e os resultados da capacidade de adsorção estão representados na tabela 3 e os isotermos ajustados estão representados na tabela 5. Verifica-se que os melhores ajustes foram encontrados nos modelos de Langmuir e de Freundlich, conforme apresentado na figura 3, na figura 5 e na tabela 3. Em conclusão, a gente pode determinar que a resina Amberlite XAD7HP apresenta uma boa capacidade adsortiva para compostos antioxidantes extraídos da erva mate, possuindo uma boa afinidade com esses compostos de interesse. Assim, esse método de separação representa uma boa alternativa para a recuperação e a separação desses compostos, possibilitando assim seu uso em indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, de biocombustível, entre outros fatores. Com meus agradecimentos, eu gostaria de agradecer à Fundação Araucária pela concessão de bolsa de iniciação científica e à UniOeste pelo incentivo ao projeto de pesquisa. Temos aqui algumas referências utilizadas nessa apresentação, e é isso.